Vamos ficar em pé. Eu não sei, Flavinho, se tem mais alguma coisa. Aí ele falou assim. Eu queria que vocês aplaudissem. Vem cá, Flavinho e Lucinho. Vou dar só um aplauso para eles. Ai de mim, se não fossem homens como esses dois aqui. Ai, olha, eu conheço tanta gente boa na vida. E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas assim. Eu fico em casa, sabe, assistindo os cultos. Eu fico olhando e falo assim, falo com a Renata, quando eu crescer eu quero pregar igual eles. Mas tem hora que eu fico assim, meu pai, eu quero pregar igual eles. A unção, o favor, a bondade e o exemplo. E não somente eles, mas tem uma leva de pastores novos aqui em Lagoinha. Na quinta-feira mesmo, alguns foram consagrados, ordenados pastores. E um deles, eu conheci, sabe de que maneira? Por incrível. Ele e alguns bandidos planejaram me sequestrar. Eu faço uma caminhada e eles estavam preparados já. Mas não, acho que um anjo fez eles ficarem cegos e eu fiquei invisível. Mas não é que depois eu encontrei esse moço. Esse moço tinha um passado triste. Ficou preso não sei quantos anos. Mas hoje, quinta-feira agora, ele foi ordenado pastor aqui em Lagoinha. Isso que é bonito, gente. Quando o ladrão levar seu botijão de gás, começa a orar, Jesus, que o dinheiro que ele vender esse botijão de gás possa ser transformado em comida para a família dele. Mas se for para comprar cocaína ou maconha, fala para a polícia prender ele. Mas eu queria que vocês aplaudissem mais uma vez esses dois aqui. Obrigado, querido. Vamos ver se vocês lembram ainda de uma coisa, hein? Vamos pegar a minha Bíblia. Cadê ela? Cadê? Tinha uma cruz aqui? Cadê? Gleice, por que você tirou minha cruz? Não pode não. Essa cruz aqui fala para mim muito. Tem esse prego grande e tem outros dois pregos. Eu vejo e sempre choro vendo isso aqui. A grande transpassou os pés do Senhor. E as duas outros pregos, uma mão, a outra mão do Senhor. E eu vou pedir algo. Vocês todos vão pegar essa cruz e vão levantá-la. Passar por um. Durante toda a pregação, vocês vão passando, um para o outro. No final, eu vou ficar lá na porta e o último vai me entregar nas mãos, tá bom? Todo mundo entendeu? Quem entendeu, levante a mão. Mas agora eu quero que você entenda no seu coração, viu? Durante toda a pregação, não precisa conversar nada, só passe, dá uma olhadinha, só para você lembrar. Eu tenho aprendido que nós ouvimos com os olhos. Nós ouvimos com os olhos. Aqui. Então, pega a sua Bíblia. Graças a Deus. Aleluia. Será que eu estou destreinado ainda? Vamos que vamos. Vamos levantar ela. Será que eu sei falar ainda? Vou falar, hein? Vamos falar assim, levante bem alto. Põe a sua mão assim, ó. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai querido, que nesta manhã a graça do Senhor seja tão abundante, ao lermos a Tua palavra, que Tu possas vivificá-la em nossos corações. Senhor, que todos os que estão aqui possam entender, mas acima de tudo, vivenciar a realidade. Pai, eu abençoo aqueles que estão nos acompanhando pela TV, a Rede Super, pela Rádio Super, pelas redes sociais, por todas as maneiras, ó Pai. Não aqui apenas em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e em tantos países. Dá-me graça, Pai, Tua palavra, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Eu não tenho outra palavra para dizer a vocês, porque Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo não tinha outra mensagem a não ser a mensagem da cruz. Nós proclamamos a Cristo e este crucificado. Nós proclamamos a Cristo. É verdade que tudo aquilo que Ele realizou, todos os milagres, todos os ensinos, se Ele tivesse feito todos os milagres, todos os ensinos, mas se não tivesse existido a cruz, Ele teria sido apenas o quê? O fundador de uma religião que seria chamada cristianismo. Quando nós entendemos e guardamos no coração esta realidade, nós proclamamos a Cristo. Mas nós não proclamamos a Cristo, nós não podemos assim dividi-lo. O Cristo Natal, o Cristo que foi apresentado, o Cristo do Sermão da Montanha, o Cristo que andou sobre as águas. Mas tudo isso é glorioso. Mas o ponto que culminou a plenitude da vida dele e a razão pela qual ele veio até nós foi o quê? A cruz. Quando lemos em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 33, vamos voltar até o Calvário ao ler esse texto. Quando você o lê, não significa que você tem que ter lágrimas nos seus olhos, mas você não pode de forma alguma perder essa visão. Por isso que está escrito aqui. Não tem nada aqui na Bíblia que não tenha uma razão pela qual alguns acham assim, mas a Bíblia é grande demais. Mas tudo que está aqui não tem nada para ser jogado fora. Não tem nada que você lê assim, até mesmo quando você lê genealogia, teve um irmão que converteu só porque estava lendo genealogia. Fulano de Beltrano morreu e viveu tantos anos. E outro verso, fulano Beltrano viveu tantos anos, morreu isso. E ele foi lendo aquela página inteira da Bíblia e ficou preocupado: olha, todos morreram, eu vou morrer também. Tudo que está aqui, em Mateus 27, a partir do versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem,
Repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os escribas, sacerdotes, com os escribas, de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 11. Filipenses capítulo 3, de 7 a 11. Nós não precisamos explicar nada aqui, que está tudo tão claro. E diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo, Filipenses 3, eu estou lendo 2, é o certo. Filipenses 3, o certo. Pode me corrigir, senão eu fico errado. Paulo dizia assim: é o 2. É, ó. Será que meu papel está errado? Não. É isso, 2. Amém. Filipenses, vocês podem me corrigir, viu? Quando eu ficar mais novo, aí não precisa me corrigir mais não. Tende em vós, Filipenses 2, 5. Não, antes, não, 2, 7 mesmo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A mensagem que nós temos não é mostrando Jesus, o grande modelo para os homens, não. A mensagem que temos não é apresentar Jesus como se fosse realmente o grande mestre, não. A mensagem que temos não é apresentar Jesus um homem de propósito, não. A mensagem que nós pregamos não é apresentar Jesus simplesmente como nosso grande exemplo. A mensagem que pregamos não é tanto só Jesus, o grande Marte. A mensagem do Evangelho está centrada na cruz. A mensagem do Evangelho é a cruz. Igreja sem Bíblia pode ser qualquer outra coisa. Pastor sem Bíblia pode ser qualquer outra coisa. Ainda que a Bíblia pode ser no papel igual a minha, pode estar no seu celular, pode estar isso.
Nós somos alimentados pela palavra. Pela palavra. Nós estamos vivendo hoje um tempo muito delicado. Não significa que todo mundo tem que ter a Bíblia igual a minha. Mas nós temos que levar para o povo a palavra do Senhor. Nós proclamamos a Cristo e este crucificado. Se alguém perguntar a você, o que se prega lá na igreja da Lagoinha? Você vai dizer, nós proclamamos a Cristo e este crucificado. Por isso que eu pedi, onde está aquela cruz que está passando aí entre os irmãos? Levante, você tem que levantar bem alto, eu quero ver ela passando. Vai passar, isso, passa para o outro, não fica olhando para ela não, passa para o outro, vai subir, não tem nenhuma coisa ali cabalística, nada disso. É só para você perceber esses 3 pregos, é só para você não esquecer disso, porque nós temos aprendido que nós ouvimos com os olhos, e a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu chorava copiosamente, porque a gente fala assim nos pregos, mas aquilo entra num ouvido, sai no outro, mas quando a gente toca, eu sinto assim, bem, Senhor, como deve ter doído tanto. Em 1 Coríntios capítulo 2, os 2 primeiros versículos, 1 Coríntios capítulo 2, os versos 1 e 2, diz assim, olha a mensagem que Paulo pregava, ele dizia assim, 1 Coríntios 2, 1 e 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz constatação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É uma decisão. Nós podemos pregar tudo, mas você nunca pode deixar de falar exatamente essa realidade. Seja no seu GC, seja falando com alguém, sendo testemunhando. Aqui a palavra diz, você não precisa ter palavras rebuscadas, aqueles assim, aquele vocabulário estapafúrdico, e que vai falando e as pessoas precisam ter um dicionário do lado, nada disso. Jesus era simples, era povão, sabe? Povão, era gente. Jesus tocava em mendigo, Jesus tocava em leproso, Jesus tocava em prostituta, Jesus encontrava, era gente. Algo que no nosso caráter, se nós temos o caráter de Jesus, não temos espaço para acepção de pessoas. Uma igreja homogênea não cresce. Uma igreja homogênea não cresce. Aquela igreja que é só de magnatas, é só para eles. O mendigo não vai. A igreja só de doutores, aquele que fez um Mobral de 10 anos atrás, ou 20 anos, Mobral, acho que já acabou. É da minha época, sabe? Um presidente queria acabar com o analfabetismo, então inventou o tal de Mobral, lembra, Lucinho? Aí... Não era que o Lucinho fez o Mobral, não. O pessoal confundiu você. Eu fico vendo o Lucinho pregar aqui, ele falando, gente, onde esse aqui Mobral que ele fez? Não era tropeçando nas palavras, mas era isso aqui. Paulo dizia, olha, eu decidi, Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Você que vai decidir. Você quer que Deus fale assim, filho meu? Não, você tem que decidir. Deus deu para a gente o livre-arbítrio, você é livre. E Paulo dizia, eu decidi, eu vou pregar uma coisa. E Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz, eu decidi, não saber entre vós senão a Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. No capítulo 1, Filipenses,
1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 23, diz assim. 1 Coríntios 1, 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus tinham tantas regrinhas disso e daquilo, mas aquelas regrinhas, todas elas, eram apenas configurava a realidade do Messias, Jesus. Todos aqueles sacrifícios que você encontra no Velho Testamento, nos detalhes mais simples, você vê o que? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 23, aquele homem estava andando e que Filipe encontra aquele homem, eunuco. O eunuco era um homem que era castrado. Então, um homem que era castrado era para cuidar da rainha, das princesas. Então, naquela época, quem cuidava assim da rainha, das princesas, eram chamados eunucos. Mas para ser eunuco, ele tinha que ser eunucado. Era uma situação delicada, né? Ser castrado. E era difícil, porque aí ele dava banho na rainha e tudo, era outra situação. Mas esse homem, não importa o que ele era, mas todo ser humano tem essa fome, quer conhecer Deus, quer experimentar a salvação. Ele ouviu falar, ele vê, as pessoas olham para você no seu trabalho, na sua vizinhança, e olham para você e dizem: o que esse cara tem? Ele é diferente. Vê seus filhos, vê seus netos, vê suas atitudes, vê você pagando o aluguel em dia, vê você fazendo as coisas, fica tão impressionado. Esse homem eunuco ouviu e foi. Olha o que aconteceu. Atos capítulo 8, verso 32. Aquele homem diz assim, eu vou começar a ler desde o verso 1, vai ficar mais bonito ainda. Do 26. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe viu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Olha só, ele estava lá no carro, agora chega aqui Filipe. Eu acho que Jesus colocou um microfone lá, um alto-falante, porque ele ouviu o eunuco lá lendo, né? Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra do vivente sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta.
Fala de si mesmo ou de algum outro. Mas então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, o que? Anunciou Jesus. Há várias maneiras de você anunciar Jesus. Toda conversa tem que terminar com Jesus. Você vai sentado no ônibus, mesmo com máscara, você vai falando. Você diz: olha, eu me chamo Márcio. Como é seu nome? Ah, eu chamo Felisberta. Aí diz: olha, Felisberta é um nome assim de alguém que é muito feliz, não é? Aí ela disse: olha, eu não sabia que o significado do meu nome era Felisberta. Mas olha, essa questão de nome é tão linda, a Bíblia fala muito do nome de Jesus. Aí você começa o quê? Toma o gancho da Felisberta para Jesus. Aí começa a falar com ela. E quando ela desce do ônibus, Jesus já está no coração dela. Por isso que a Bíblia diz assim: aproveitai as oportunidades. Que a mulher ia descer do ônibus, mas ela podia descer e ser atropelada na mesma hora e morrer. Mas se ela descesse e fosse atropelada, naquela hora ela já tinha Jesus na vida. Porque o que leva à salvação não é a quantidade de tempo que Jesus está na sua vida. A pessoa pode aceitar Jesus naquele minutinho final da vida dele. É quando ele diz: eu te aceito. E se morreu daí a 5 segundos, já morreu salvo. Isso que você tem que entender. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Se alguém te convidar para ir num centro de macumba, você diz: eu vou. Mas eu queria que você me desse uma oportunidade de falar. Deixa eu falar primeiro. Aí se ele deixar, você fala primeiro umas 3 horas, sabe como? Fala de Jesus, sabe? Fala de Jesus. Muitas vezes você fica falando tanta besteira, tanta bobagem. Fale. Você não tem outra coisa para falar. Você não tem outra coisa. Enquanto for assim, faça de você um manequim, um desfile. Tenha sempre camisas assim escrito: ah, Jesus te ama. Se você ama, eu amo Jesus. Se você ama Jesus também, me dá um tapa na cabeça. Entende? Algumas coisas assim que as pessoas ficam: olha só, compreende? Não se envergonhe de falar com Jesus. Eu falo com Jesus com todo mundo. Lá é bom tentar assim, sentar perto do mendigo que está ali. Você pode dar um 10 rezão para ele, que ele fica feliz. Mas você fica ali. E se você, a primeira coisa que perguntar assim: qual o seu nome? E está sujo, carequinho. Qual o seu nome? Aí ele começa. Logo que eu me converti, foi uma conversão muito forte. A Ana lembra. Nós morávamos em casa, ali na Rua Bonfim. E eu levava os mendigos para lá, e tinha uma mangueira, eu dava um sabonete, e ficava jogando água nele, e falava assim: eu só vou parar de jogar água na hora que o sabonete acabar. Mas durante aquele tempo todo, Paulo dizia assim: eu fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Então você tem que fazer de tudo, querido. Você podia estar em qualquer igreja, mas Deus trouxe você para a Lagoinha. Você está aqui, suas raízes estão aqui. Não somos melhor do que ninguém, somos igreja do Senhor. Tudo que nós queremos ver é exatamente isto. Queremos ver o Senhor. A palavra diz que o mesmo preço que Ele pagou para salvar, vamos imaginar a rainha da Inglaterra que custa para morrer, ela já está velhinha, mas ali, por que, quem sabe é Deus dando para ela assim, mais anos, né?
Olha, você precisa. Eu não sei. Então, eu sei que a bondade, a longanimidade de Deus, espero que antes dos 100 anos, ela, não sei, nós só temos um dia para viver. E tem que viver. Agora, é pela morte de Jesus que eu e você fomos lavados, libertos de todos os nossos pecados. Tem hora que me dá uma vontade de esgoelar a gente, que ora assim: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Você tem multidão nenhuma de pecado, não, meu irmão. Você é santo. Mas na hora que eu vim para a igreja, a minha mulher me fez raiva, eu xinguei ela, e vim emburrado, fechei a cara. Já tem 2 semanas que eu estou dormindo no sofá, e vem para a igreja, e aqui a gente canta: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas na realidade, eu estou do lado, outra do outro. A palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Nessa hora os olhos do Senhor contemplam a mim, contemplam você. E a palavra diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E o coração perfeito é um momento, meu irmão. Ele pode estar perfeito agora, e daqui 5 minutos está imperfeito. Está sujo. O nosso coração físico, esse aqui, pum, 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 pum. Um dia eu estava aqui na igreja pregando, já faz um bom tempo. Estava caminhando há quase 20 anos. Veio uma dor tão grande. Eu falei: que negócio é esse? Aí eu vi passando um menino ali na porta, e pequenininho. E eu falei: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Era um tal de Vinicim. Aí eu falei: ô Vinicim, olha, está doendo aqui. Olha, você sobe no púlpito e prega. Aí eu fui para o médico, era um infarto. Aí colocaram 3 estentes lá, está aqui dentro, guardadinho. Tempo depois, 10 anos depois, novamente veio aquela dor. Eu falei: ô gente, eu já conheço você. Aí fui para lá de novo. Aí colocaram mais 3 estentes aqui. 3 caninhos aqui. Então eu não estou entediado. Quem tem 6 estende é só o Richard que sabe. Richard sabe o dicionário, sabe aquele Aurélio assim dessa mãe, quase que de cor. Mas aqui que está. Guarde isso no seu coração, querido. Viva intensamente o momento. Viva essa alegria da vida. Viva entendendo isso. Guarde no seu coração. Você foi liberto realmente de todos os pecados pela morte de Jesus. 1 Pedro 2,24, eu quero que você veja de novo. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Esta é a realidade que nós vivemos. É pela morte de Jesus que você é aceito, reconciliado com Deus. É pela cruz, é pela morte do Senhor, é que você tem paz com Deus. Quando você lê aqui em Efésios, capítulo 1, versos 6 e 7. Efésios, capítulo 1, versos 6 e 7. A chave da nossa caminhada sempre é a cruz. Diz assim a palavra, Efésios 1, 6 e 7 diz: para louvor da sua glória que Ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Quando olhamos isso, nós fomos reconciliados,
fomos aceitos pelo Senhor, temos paz com Deus. Querido, você já tem essa paz do Senhor. A confusão que você arruma é pecado, quando você está fora, sabe? E aí você deixa a cruz. O grande problema, Paulo dizia assim, olha, ele disse assim, olha, eu estou crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou assim mesmo por mim. Fique na cruz, meu irmão. Fique na cruz. Na cruz significa que se alguém te der um tapa no lado esquerdo, não é que você vai afrontar dizendo, bate aqui, isso é masoquismo. Não. Você tem que entender isso. Nossas ações provocam reações. E essas reações muitas vezes iniciam conflitos. A guerra da Ucrânia, a Rússia. Olha, é uma situação delicada, complicada. Mas há um ditado para nós aqui no nosso país muito simples, que diz, quando um quer, um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. É tão fácil. Mas a única pessoa que pode abrir mão é quando ele tem essa compreensão. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não levo desaforo para casa? Posso. Jesus levou. Jesus absorveu. E quando você está nas mãos do Senhor, ninguém toca em você. Você passa a ser o quê? A menina dos olhos dele. Para eu tocar aqui na menina dos meus olhos, automaticamente a pálpebra desce. Para o diabo tocar em você, é só se você der brecha. Já pensou se nós não tivéssemos pálpebras? Fosse igual peixe? Mas Deus providenciou as pálpebras. Você vê o que você quiser, irmão. Hoje nós vivemos dentro de um contexto tão mundano. Você assistir TV hoje é tão complicado. Determinados filmes. Como é que você consegue ver um filme de pornografia à noite e vem domingo de manhã para a igreja? Imagina você assistindo um filme só de monstro, só de capeta, só coisa endemoniada, e depois vem para a igreja. Jesus, te adoramos. Pede. Guarda os teus olhos. Guarda seus ouvidos. As criancinhas estão lá embaixo cantando assim. Cuidado, boquinha com que falam. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, ouvidinho que ouve. Cuidado, deu para entender? Gente, se nós não formos como crianças, e criança é simples, criança é simples, eu nunca vi criança assim discutindo, assim, é simples, é algo tão simples, a fé é simples. Por isso que Satanás, sabe, hoje as pessoas vivem assim, cheio de doutrina, como que vai acontecer, a Segunda Guerra, como que vai ser, pré-milenismo, e enche de doutrinas, e mais doutrinas, e mais doutrinas, ele não tem domínio nenhum sobre doutrina nenhuma. Quer saber como é que vai ser as ruas de ouro lá, quantos quilômetros ela vai ter? Estou preocupado com quantos quilômetros da largura da rua lá do céu. Tem gente que só prega doutrina. Igreja que é só doutrina no sentido assim, de coisas que você não coloca em prática. Não ensina para o povo ser amoroso, casamento bonito,
e esse, aquilo outro. Mas o que adianta você ficar sabendo agora? Como será a guerra lá do Armagedon? Como que vai ser? Vai ser do modo que vai ser. Você não tem domínio nenhum para interferir. Tem gente, eu queria que vocês entendessem isso. É simples, gente. É simples. É simples. Não é errado você estudar escatologia, eu estudo, tem muitos livros de escatologia, mas não tem domínio nenhum. Porque sabe o que eu faço em escatologia? Só uma coisa. Só uma. A palavra diz: e será pregado o evangelho do reino em todas as nações, então virá o fim. O fim só virá. Só virá. Nações não é países, não. País é outra coisa. Deus não fez assim separação de países, não. País é enrolação dos homens, sabe? Nações é diferente. Aqui no Brasil, hoje está bem falado assim na Amazônia. Então ali só na Amazônia tem ainda centenas de nações que têm uma cultura própria, têm um idioma próprio e que nunca ouviram falar de Jesus. Quase todo mês, chegaram lá e falam assim: a civilização chegou, como se aquele povo fosse incivilizado. Nações é uma coisa, país é outra. O Evangelho, por isso que nós estamos vivendo um tempo aqui em Lagoinha, está sendo um tempo assim desafiador. E quando eu falo Lagoinha, é você, porque a Lagoinha é você. A Lagoinha não é esse prédio aqui não, meu irmão. Isso aqui vai quebrar, um dia vai tudo embora. A igreja sou eu e sou você. Olhe para a igreja que está aí ao seu lado. Está vendo? É você que é a igreja. E será pregado o evangelho do reino em todas as nações. Todas. Não fique preocupado não. Se você quiser, tem gente que gosta muito de estudar isso, né? Mas você tem que pregar, meu irmão. Jesus só vai voltar. Jesus está voltando. É a guerra. E vai explodir isso, vai explodir aquilo. Mas ele não faz nada para apressar a volta de Jesus. E será pregado o evangelho do reino. Não é o evangelho de ofertas, não. É o evangelho do reino, de levar as pessoas a terem Jesus como rei. É o evangelho, não é pregar: vem para cá, você vai ganhar um carro, vai ganhar 2 mulheres. Não, vai ganhar. Entenda direitinho. Porque tem um evangelho da oferta, que é aquele evangelho assim, que as pessoas vêm para ganhar. Se você fizer uma corrente de tantos dias, será que Deus precisa esperar? Será que Deus não pode fazer na mesma hora? Pode. Não é errado você fazer uma campanha de 10 dias, 20 dias, mas se você, por exemplo, nós aqui em Lagoinha, estamos passando um tempo, os pastores, 100 dias, orando, jejuando, clamando. Está errado isso? Não. Mas se nós fizermos isto como se fosse um programa, nós vamos cumprir o quê? O programa. Um programa. Se você vai para sua casa, deixou lá sua esposa, e ela fez um almoço, era o programa dela fazer um almoço, perdeu a alegria. Eu quero que vocês compreendam isso. Nós não temos outra coisa. Nós proclamamos Jesus Cristo. Mas nós não pregamos Jesus Cristo. Não é simplesmente aquele. Você precisa vê-lo. É verdade que Ele é o doador. Mas você precisa compreender. Por isso que eu pedi que a cruz passasse entre os irmãos. Onde ela está? Quem já está com ela?
Mas tem que ser rápido, não precisa beijar ela não, nada não. É só para você passar um segundo só para ir passando. São aí 3 pregos para você sentir. A mensagem é esta. Nós não temos outra mensagem a não ser esta aqui, que é a mensagem da cruz. Por isso que é pela morte de Jesus que eu e você somos aceitos, fomos reconciliados com Deus e temos a paz com Deus. Está aqui em Efésios, capítulo 1, verso 6 e o verso 7. Para louvor da glória da sua herança, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Colossenses, capítulo 1, o verso de número 20, toca o nosso coração e faz brotar as nossas lágrimas de uma forma tão grande, que diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É pela morte de Jesus que você aceita, é reconciliado com Deus e tem paz com Deus. Quando você tem a paz, não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Quando você caminha com a paz do Senhor. Por isso que nós temos esse costume de abençoar o irmão, dizendo: a paz do Senhor, meu irmão. E Jesus falou: olha, se você abençoar, se Ele fechar a porta, a paz volta para você. Por isso que é tão gostoso a gente abençoar. Você pode falar com o presidente da república: eu te abençoo, Pai, a bênção. Pode chegar para o mendigo, pode abençoá-lo. Mas procure não só abençoar da boca para fora. Não dá dinheirinho não, senão acaba fazendo confusão. Mas leva ele até um lugar, ou pega uma marmitex e leva para ele. Tira o paletó e dá. Outras vezes faz loucura. Esses dias eu recebi uma foto que eu achei tão interessante. Essa foto, eu estava no púlpito, de terno, mas descalço. Falei: gente, era mesmo. Durante um bom tempo, eu andava descalço. E os outros perguntavam para mim: por que você está descalço? Dentro do avião, eu de terno e descalço. Os outros achavam que eu estava doente. Aí perguntavam: por que você está descalço? Eu falo: por sua causa. Aí ele fala: por minha causa? É, eu nem te conheço. Aí eu começava a falar com ele do Evangelho. Teve uma época, alguns anos, que os homens aqui da igreja, todo mundo estava careca. Todo. Carequinho, passava navalha. Eu não vou pedir para vocês levantar as mãos não, porque tem muitos aqui que ficavam careca. E ali na porta, tinha os barbeiros, né? Os homens que entravam, mesmo que não queriam, mas ele não sabia. Ele sentava, ele ficava carequinho, né? Eram votos. Mas o voto não é para mudar a Deus. O voto muda a gente. E as pessoas olhavam aqui, os homens tudo careca. Tudo careca. As mulheres de roupa de pano de saco. Sabe aquele saco de trigo branco, né? E vinham as mulheres assim, maquiada, bonita, cheirosa, aqueles perfumes gostosos, né? E os outros perguntavam: mas por que você está assim? Ela com aquele vestido, mas o sapato assim bonito. Era apenas um testemunho, só isso. Só isso.
Olha, a palavra diz: aquele que se humilha vai ser exaltado. Mas você, quando diz assim, eu sou humilde, graças a Deus, perdeu tudo. Você tem que ver, nosso modelo é a cruz, nosso modelo é Jesus. Pena que não vai dar para falar tudo aqui. Mas você sabia que Jesus foi crucificado nu? Nu. Para um homem, é uma vergonha tão grande a nudez. A roupa dele era uma túnica inconsútil, não tinha costura. A túnica dele não tinha um remendo. Foi tecida como se fosse assim. Não tinha costura. Não tinha costura. E era uma coisa tão gloriosa que os soldados, vendo ali, tiraram a túnica dele. E os soldados então queriam ficar com aquela túnica, mas aí eram 4, e um estava brigando com o outro que queria ficar. Um falou assim: não, vamos partir em 4 pedaços, cada um. Mas um deles falou: não. Aí lançaram sorte, e um ficou. O que eu quero dizer aos meus irmãos, eu tinha aqui só 26 pontos, eu já estou no 3º. Mas se vocês deixarem, e acima de tudo, se Deus permitir, domingo que vem eu quero voltar. Amém? Fazer isto às 10 da manhã. Vamos ficar em pé então. Do modo como eu falei que meus netinhos são remedinhos para mim, vocês todos são um remédio tão grande para mim também. De um modo muito especial, mais uma vez aos pastores, minha gratidão. Vocês estão no lugar certo, debaixo de uma liderança que busca uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida verdadeira. E nós queremos caminhar assim. Não está tão fácil todos darem as mãos, mas eu queria que você fizesse assim. Abrace você. Eu sei que você é essa pessoa amada pelo Senhor. Talvez as circunstâncias que você esteja vivendo são momentos delicados, difíceis. Talvez você esteja machucado, ferido na alma. Talvez você já foi aquela pessoa que todos olhavam para você e você refletia a vida do Senhor. Sua casa, a porta era aberta para ter nela um GC. Você passava a semana toda esperando chegar o dia do seu GC. Aquela alegria de fazer o bolo para dividir na hora do GC, o suco de laranja, aquela alegria, mas você perdeu. Nossa vida é recomeçando. Eu estou recomeçando. Estou recomeçando. 2 anos para mim, sem pisar aqui, praticamente. Só a graça do Pai. Eu quero que você saiba que você, aperte você um pouquinho. Deus quer assim apertar você. Você é a menina dos olhos dele. Você não é um religioso. Você não segue simplesmente um catecismo.
Você segue a palavra do Senhor. Seus olhos, a palavra diz que aquilo que os nossos olhos nunca viram, é o que você vai ver. A palavra diz que aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, você vai ouvir. Aquilo que nunca nem chegou no seu coração, vai chegar. Viva essa semana. Mas viva o dia. Viva hoje. Viva cada momento. Ame o Senhor. Guarde no coração isso. Ou é tudo, ou é nada. Mas quando você tem o tudo que é Ele, é tão diferente. Eu não conheço, muitos de vocês não me conhecem que vieram nesses últimos anos, 2 anos. Talvez me conheça pela televisão. Continuei fazendo programa todo dia. Chegava com a carinha lá. Mas o Senhor chega todo o tempo. Por isso Ele diz: olha, você é a menina dos meus olhos. Ah, mas isso é vaidade. Não. Isso é sua identidade. Você é filho. Não tem nada na sua vida que Deus não se importe. Você, quando contempla a cruz, é para você saber o quanto você é precioso para Ele. Deus não depende de você, Deus é completo nele mesmo. Mas é você que fica maior andando com Ele.